Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus chegue aos nossos corações por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fazendo prosperar continuamente no conhecimento de Deus que salva. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aqui à primeira lição do livro de 1 Coríntios, examinando as perguntas 9 e 10 desta nossa lição. Antes, vamos recapitular rapidamente o que nós vimos ontem. Paulo, escrevendo lá à igreja de Corinto, ele deixa bem claro que ele era muito grato a Deus por causa daqueles irmãos, né? Era muito grato pelos irmãos. E era grato também porque não havia batizado nenhum deles. Por que ele diz isso? Né? Se não, ele cria, claro que ele abre uma exceção aqui, se não apenas Crispo, Gaio e a família de Estéfanas, que é o que ele se lembra, né? Ele diz assim, não este. Então, ele dá graças a Deus porque não havia, porque tinha primeiro aquela igreja como irmã, e em segundo, que ele não havia batizado todo mundo de lá. Havia batizado apenas alguns, né? E pouquíssimos aqui, ele cita, dá o nome, né, aqui, Crispo, Gaio e a família de Estéfanas. Não diz quantas pessoas aqui. Mas vamos supor aqui que menos de 10 pessoas, né? No universo aí, quem sabe tinha aí dezenas de irmãos lá em Corinto. Aí, por que ele diz isso? Para que ninguém pudesse entender que tinha sido batizado no nome dele. O batismo é no nome de Jesus, a quem Paulo era servo, a quem Paulo servia, né? Então, era isso que Paulo deixou bem claro para tentar resolver um imbróglio que havia lá, que estava acontecendo uma divisão, uma contenda, e criou-se uma divisão partidária. Uns eram do partido de Paulo e outros do partido de mais alguém. Então, Paulo não queria isso e Paulo escreve essa questão. E na questão seguinte, a oitava pergunta, nós vimos que Paulo se explica, né? Ele diz assim, olha, porque Cristo me enviou para evangelizar. E para evangelizar não com sabedoria da cultura humana, das palavras de uma pessoa, de um pregador eloquente, não. Mas a sabedoria do evangelho de Cristo, humilde, que vem da cruz de Cristo, aquele que morreu, se humilhou, que serviu, né, que veio para servir, não para ser servido, né? E ele deixa bem claro, eu não sirvo na sabedoria e na cultura humana para que a cruz de Cristo, a grande obra, não se torne vã. Então eu vim para evangelizar, eu não vim para batizar pessoas. Se batizava por uma consequência, né, natural, mas Paulo não vinha aqui para criar número de pessoas para o batismo, etc., como João, o Batista, né, cuja missão era essa, né, convidar e batizar. Aí Paulo deixa bem claro aqui, né? Então, se eu não batizei ninguém em meu próprio nome aí, não tem sentido estarem criando aí partidarismo, né? Clãs, grupos, panelinhas, facções, um contra o outro, não tem sentido para Paulo, né? Então, hoje, na primeira pergunta de hoje, a nona pergunta da lição, temos aqui a seguinte pergunta: que conclusão espiritual chegou Paulo a respeito da palavra cruz? Por que isso? É o que ele cita no texto anterior, né? Ele diz, olha, eu vim evangelizar, não na sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não... Quando ele fala cruz, ele está falando de sacrifício, para que a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, né? Ele não está aqui referindo-se ao objeto cruz, né? Nada disso. Então, em 1 Coríntios 18, ele diz, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, que fomos salvos, né, é o poder de Deus. Então, Paulo deixa bem claro, quando ele fala a palavra da cruz, claro que aqui ele está usando aqui uma linguagem
Ele está usando aqui uma linguagem, uma metáfora, já que a cruz não abre a boca, a cruz não fala, né? Claro, porque a palavra da cruz, ele está dizendo assim, porque a mensagem daquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, um inocente morreu no lugar do pecador, para que o pecador fosse justificado e com essa justificação pudesse ter a sua vida original de volta, dado pela graça de Deus. Aquele homem que se arrependeu, aquele homem que quer mudar, aquele, né? Claro. Então, a cruz, o que aconteceu lá, né? O que Cristo se submeteu até chegar ao clímax de toda a sua obra, o final da sua obra foi lá na cruz, é tudo isso junto que nós estamos dizendo aqui. Então, a palavra da cruz, esse termo palavra da cruz, Paulo quer dizer a mensagem que foi consumada ali na cruz. E qual é a mensagem poderosa? É que Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, se fez um de nós, se submeteu a todos os nossos sofrimentos, a uma humilhação pior do que a nossa, que nós estamos acostumados, padeceu, sofreu, aprendeu como cada um de nós, né? E ainda foi injustiçado para que a justiça de Deus pudesse nos alcançar e nos salvar. Então, isso é o que ele quer dizer quando ele fala a palavra da cruz, a mensagem da cruz, né? Palavra ou mensagem da cruz, são sinônimos aqui, né? Ele está dizendo que isso aqui é loucura para aqueles que não aceitam Cristo e vão perecer, vão morrer a morte eterna. O termo perecer é deixar de existir para sempre, né? Então, o que ele está dizendo aqui claramente? Que essa mensagem, que esse evangelho não faz sentido para as pessoas que vão perecer. Mas para nós, que já entendemos que o Espírito de Cristo nos convenceu, nos ensinou, despertou, tirou as escamas dos olhos e fez enxergar o amor de Deus, que já entendeu esse amor, que já aceitou esse amor, Paulo diz que é poder. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder. Para o mundo é ameaça, mas para nós é bênção, é salvação. Que maravilha, né? É por isso que Paulo vai dizer, usando desse mesmo tipo de linguagem, né? Usando aqui uma linguagem, uma espécie de metáfora, ele vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem, né? Vai usar esse tipo de linguagem. É o que ele está usando aqui, né? Ninguém pode agora pegar e vou agora fazer uma cruz bem grande de madeira, vou colocar nos meus ombros e vou arrastar pelas ruas, e vou andar em silêncio arrastando uma cruz na rua, porque a cruz por si só vai falar ao mundo. Não é isso. Paulo não está estimulando ninguém a adorar a cruz, a fazer cruz, a carregar cruz, nada disso. Aqui ele está falando de uma linguagem em metáfora. A mensagem é aquela que foi descrita por ele mesmo, por todos os apóstolos, pregando o que Cristo fez, pelo próprio Cristo, né? A mensagem que foi consumada ali, onde Cristo morreu. E ao morrer, ele consumou, ele pagou a nossa dívida, ele quitou a nossa dívida, né? E ao ressuscitar, ele não só paga a nossa dívida, mas arranca daquele meio para que nunca mais a gente faça outra dívida. A ressurreição é essa mensagem de poder. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta da nossa lição, que traz aqui a seguinte pergunta: o que Paulo conclui a respeito da sabedoria e inteligência humana, né? E a respeito da sabedoria deste mundo, ou seja, aí a respeito também da sabedoria dos homens que há neste mundo, né? Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20, que está escrito assim: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o escritor? Onde está o inquiridor deste século?
Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Veja, né, que Paulo aqui começa citando a Escritura Sagrada, dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, né? Então, Deus é contra a sabedoria dos sábios? Claro que não. Se ele é a fonte de toda a sabedoria, então, quando ele diz destruirei a sabedoria do sábio, o texto está querendo dizer: eu vou destruir os homens arrogantes, cegos, ignorantes, que se acham sábios. E por se achar sábios, estão conduzindo o povo na sua cegueira para a perdição e para a morte. Então, esses falsos sábios, esses pseudo-sábios, o Senhor vai destruir, porque sábios eles não são. É como neste mundo vazio, né, de sabedoria, de conhecimento, as pessoas hoje compram títulos de sábio, né? O que o dinheiro não compra hoje? Compra um título de doutor, um título de doutor honoris causa, compra título disso, título daquilo outro, né? A influência, compra fama, compra tudo. E aí, olha, esse é o falso sábio. Então, o mundo está cheio disso. E ele diz também que aniquilaria a inteligência dos inteligentes. Ora, claro que a Bíblia exalta o homem sábio, a Bíblia exalta o homem inteligente, exalta no sentido de reconhecer a honra daquele que se dedicou a buscar o conhecimento e a se tornar uma pessoa sábia pelas práticas, né, pelas práticas de sua vida, por andar no caminho da justiça, por ajudar pessoas a andarem no caminho da justiça. Esse é o sábio na Bíblia, né? O sábio é esse. E o inteligente é aquele que entende as coisas e sabe, aprende logo que andar no caminho da justiça, no caminho do certo, do honesto, do verdadeiro, do leal, do honesto, andar nesse caminho pode ser, em determinado momento, até mais doloroso, mais sacrificante, mas ao final é o caminho que produz a vida, que produz a tranquilidade, a paz de espírito e tal, né? Então esse, para a Bíblia, é o inteligente. O inteligente não é aquele que sabe tudo de física quântica, né? O homem sábio não é aquele que ganhou todos os títulos da NASA, né? Das maiores universidades do mundo, de Harvard, das grandes universidades do mundo, e os grandes títulos. Não. Né? Nem sempre as pessoas que têm esse tipo de título pode ser considerado por Deus uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Nem todos, né? Os homens, todos os PhDs do mundo, todos os doutores do mundo, são todos falsos sábios diante de Deus? Não, a Bíblia não diz isso. Agora, que existe pessoas assim, que se dizem sábios, mas não é, tem, a maioria. Né? A maioria. São aqueles que, lá na Babilônia, quantos estavam contra Daniel? A maioria. Quem sabe dezenas de príncipes contra Daniel, um só. Né? Sempre foi assim. Sabedoria para Deus é diferente do conhecimento cultural, do conhecimento técnico, do conhecimento científico, do conhecimento acadêmico. É um pouco diferente. Conhecimento para Deus que leva à sabedoria e faz o homem um homem inteligente, segundo o crivo dos céus, segundo o filtro dos céus, é aquele homem que vive uma vida cujo exemplo vai salvar e ajudar muita gente a ter uma vida frutífera, uma vida de segurança, uma vida honesta, uma vida ilibada, né? Então, quando ele diz que vai destruir os sábios e aniquilar os inteligentes, são os que se acham, mas não são. São os que não reconhecem Deus, eles querem ser o seu próprio Deus, eles querem aplausos, esses são os falsos. Por isso que Paulo pergunta: onde está o sábio neste mundo? Me apresente um. Me apresente um sábio, alguém que nunca tem errado. Paulo pergunta aqui, mostrando claramente que a igreja de Corinto não poderia estar dizendo: eu sou de Paulo, Paulo é mais sábio do que não sei quem. Não tem. Se Paulo se julgasse sábio, Deus ia destruir ele.
Se Paulo se julgasse inteligente porque era poliglota, porque era filósofo, porque tinha estudado nas melhores escolas, Deus iria aniquilá-lo. Por isso que Paulo pergunta, onde está o sábio? Por que vocês estão dizendo assim, eu sou de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro? Por quê? Quem é o mais sábio? Estão discutindo quem é o mais sábio entre eles? Não existe sábio. Sábio é Deus. Cristo, a sua sabedoria manifestada aos homens. Ele vai dizer aqui em 1 Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios aqui, 1 versículo 24, ele vai dizer, né? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus manifestada aos homens, né? Por isso que ele pergunta, onde está o escriba? Ou seja, aquele homem que escreve sem erro, impecável, que todo mundo entende, que todo mundo obedece. Onde é que está esse escriba perfeito? Esse escritor perfeito? Paulo pergunta nesse sentido. Cadê? Né? E aqui, a terceira pergunta, ele questiona assim, e aonde está o inquiridor deste século? Aquele que tem o poder, que é tão sábio, que sabe todas as ciências, tem todo o conhecimento, que tem a capacidade de chamar todo mundo aos seus pés, ajoelhar e ali ele ensinar todo mundo, responder a pergunta de todo mundo, o mais poderoso, o mais sábio, o mais inteligente, todo mundo ser submisso a ele. Cadê essa pessoa? Paulo pergunta, cadê o inquiridor? Né? Ele pergunta, onde está o inquiridor deste século? Quem é aquele que o que vai praticar a inquisição? Que vai ter o poder de dominar as pessoas e até de perseguir. Cadê? Ele pergunta, né? E por último, ele afirma o seguinte: ele faz a última pergunta, né? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Olha só o que Paulo diz. Esta pergunta, por último, essa pergunta com tom de afirmação, Paulo está dizendo que toda a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E não é difícil de um homem sábio perceber isso. E um homem sábio não precisa estudar. Né? O último nível de escolaridade, de conhecimento da melhor universidade do mundo, não. O homem sábio vai entender que nós vivemos numa época onde nunca houve tantos catedráticos, tantos PhDs, tantos doutores, né? Tantos mestres, tantos homens, nunca houve tantos títulos no planeta. E nunca houve uma ameaça de extinção no planeta quanto essa. Nunca houve tanta gente passando fome, tanta injustiça. E cadê a sabedoria do homem? Que sabedoria é essa? Que quanto mais sábios há no planeta, quanto há mais homens inteligentes, mais desigualdade social, mais exploração, mais fome, mais guerra, mais morte, mais miséria, mais destruição. Não é muito difícil para entender isso.